Olá pessoal, muito bom dia, sejam bem-vindos aí ao nosso chat de Position Trade, operações de médio e longo prazo. Novamente comigo aqui o Momberger, sejam todos muito bem-vindos. Já o nosso mercado funcionando normalmente nesse horário, a gente já consegue dar uma avaliada na abertura e no que está acontecendo. E o viés negativo permanece após o teste da importante região de suporte aqui dos 59.500 pontos, dada pela cabeça do pivô, iniciado aqui em janeiro desse ano. Foi testado na semana passada e agora na abertura, ao menos até este momento, primeira meia hora de pregão, nosso índice não só perde a região de 59, como testa aqui uma importante região do mega ciclo, né, que a gente tem traçado no nosso gráfico há um bom período. Então estamos numa região aqui talvez de suporte mais longo, também sendo testada pelo nosso principal índice. Mercado americano nesse momento também abrindo, também abre em queda. E também numa região de suporte, um suporte mais lateral, aqui na zona dos 12.700 pontos, já abre testando essa região, com os preços abaixo da média de 21 semanas. Sob o ponto de vista de tendência, o mercado americano está um pouquinho ainda mais forte do que a nossa. A correção das últimas 9 semanas foi lateral, ante uma correção nossa mais aguda. A gente perdeu todas as médias, perdeu a LTA curta do canal que iniciou lá na subida de agosto desse ano. As médias cruzaram no sentido descendente e agora a gente começa não só a acompanhar a queda na terciária, mas na secundária também de baixa. Então vamos aguardar aqui os próximos passos, vamos ver se essa região de longo prazo segura ou se o índice permanece aí no movimento mais corretivo. Sob o ponto de vista de curto prazo, referência de suporte lá nos 55 mil pontos, que foi essa conjunção de fundos aqui ainda entre outubro e dezembro do final do ano passado. Dando um bom dia aí para a turma que já está na sala. Já temos aí o Jová, Freitas, Mercador, Ledig, ASO e demais participantes aí, o Jorge, Anderson, que ainda estão silenciosos aí no nosso bate-papo. Já vejo que o Mercador colocou algumas questões. Jová pergunta de Pomo, Mercador JBS, Ledig quer saber da CESP. Então vamos atendê-los aí um a um. Iniciando na ordem aqui que o Jeová nos pede uma questão sobre Pomo. Vamos colocar o gráfico semanal de Pomo. Ativo em tendência de alta. Inicia um movimento corretivo. E dá uma primeira sinalização um pouco mais negativa, que é a virada da média das 9 semanas. Em gap, né? Porque teoricamente nós fechamos a semana numa correção natural do processo de subida, os preços ainda acima da média dos 9 e a média dos 9 virada para cima, e agora a gente abre em gap de queda abaixo da média, essa média com inclinação negativa. O que significa isso na prática? Obviamente que a semana está abrindo agora, temos aí nem uma hora de pregão. É muito prematuro para entender qual a movimentação da Pomo. Mas tudo indica que teremos o teste da média de 21 semanas, que vai coincidir com essa região de suporte aqui dos R$9. Haja visto já a abertura em gap, a força negativa, uma projeção de volume bastante alta, indicando a possibilidade da continuidade do movimento corretivo aqui na Pomo.
E a partir disso, temos que aguardar a formação do candle, né? O que acontece? O candle realmente vem bater nessa zona de suporte, se ela reverte antes disso, pode até haver um fechamento acima da média de 9, e a partir disso a gente mede esse candle, verifica que sinal o gráfico semanal está nos dando, e a gente parte daí para uma compra para prazo mais longo. Nesse momento, Jeová, não dá para fazer nada para um prazo mais longo, né? Esse início de semana indica continuidade do movimento corretivo, e a melhor coisa a fazer é aguardar um pouquinho, no mínimo até quarta-feira, que no meio da semana em diante a gente já tem uma ideia melhor do candle em formação e a confirmação da perda da média ou não, e o teste de suporte. Então, hoje não dá para ainda identificar o suporte com segurança, então eu recomendo a gente só observar, a partir de quarta-feira a gente já começa a ter um pouquinho mais de visão em relação à possibilidade de respeitar essa região ou não de R$9, que vai bater na média mais longa, né? Daí sim dá para pensar em algum tipo de operação de longo prazo. Nesse momento, então, minha recomendação é só observar. Mercador JBS. A JBS também, mercador, sob o ponto de vista de gráfico semanal, a gente falou bastante dela nos nossos chats de swing trade, onde está muito claro aqui a região de suporte dos R$7, né, e da resistência lá dos 7,90. No semanal, a gente poderia encurtar um pouquinho para uma compra mais longa, né, que nós tivemos aqui o teste da região de 7,60. Então, provavelmente, se a JBS romper a região aqui de 7,62, ela acionaria uma compra no gráfico semanal. Haja visto que estamos com os preços acima da média de 21 períodos, a média de 9, mesmo virada para baixo, se houver o rompimento, ela tende a inclinar-se no sentido ascendente. Permanecemos ainda operando dentro da congestão lateral no gráfico diário. E o setup seria esse: eu compraria no rompimento de 7,60, eu estoparia abaixo de R$7 e eu colocaria meu alvo aqui no teste do topo, lá em 8,30. Esse seria o meu setup semanal para JBS. Deixa eu colocar mais um indicador aqui, que eu gosto muito de operar também, que é o High Low. Seguindo aqui, a Lilis. Numa região ainda perigosa de suporte semanal, né? Por quê? Porque ela violou a média de 9 semanas, a média de 9 semanas está levemente inclinada no sentido descendente. A gente já tem o high-low operando na parte de cima dos preços, né, servindo de resistência. E a perda desse suporte do diário, aqui na faixa de 35,80, indica a correção até a região da média de 21 semanas, aqui nos R$34, né? Então, neste momento, o semanal da Lilis também me indica prudência, me indica aguardar um pouquinho, no mínimo até amanhã ou quarta-feira, para termos certeza de que formação teríamos, se essa região dos 35,80 será respeitada ou não, para daí sim imaginar uma nova compra para um prazo um pouco mais longo, né? Eu acompanharia no mínimo mais 1 ou 2 dias aqui, mercador, para ver se não há um fechamento abaixo de 35,80, que se houver, é bem provável que ela teste a região dos
34, né? Caso ela consiga segurar-se bem aqui nos 35,80, ela formaria um candle bem interessante que, se fosse rompido, já autorizaria uma compra até antes do rompimento da congestão lateral. Ledig pede um comentário de CESP. A CESP acionou semana passada, Ledig, um setup de position no rompimento aqui da região de 36,16, uma boa entrada de volume. E agora esse setup está em andamento, provavelmente com alvo dobrando aqui esse retângulo de preços que ela estava operando. Nós temos quase 7% aqui de upside. Ela chegou muito próximo, inclusive, aqui na região de 38,50, né? Então eu imagino que a CESP, até no pregão de hoje, ela já bateu em 38,11 e agora enfrenta um movimento um pouco mais corretivo. Então ela, no rompimento da semana anterior, ela já teria acionado uma compra aqui nos 36,16. O que pode acontecer agora para quem está fora? Nós temos um pullback que pode vir testar a cabeça aqui do retângulo rompido e vai coincidir com a média de 9 semanas aqui nos 35,90, R$36. Então, essa região aqui, Ledig, poderia oferecer aqui uma compra de pullback, haja visto que o ativo está numa clara tendência de alta, as médias todas alinhadas em sentido ascendente. Semana passada acionou uma compra no semanal, então poderia ocorrer um pullback e oferecer uma entrada aqui na faixa entre 35,90 e 36. O stop dessa operação eu colocaria abaixo da média de 21 semanas e abaixo do high low aqui em 34,50. Iria ajustando esse stop pelos candles semanais. Freitas, Ambev, vamos dar uma olhada em Ambev. Ó, Ambev dando uma sinalização que vem testar aqui a região do próximo suporte, ó, que é na região dos 73,50. Por quê? Ela acabou de furar o high-low, furou a média de 9 semanas, então dois suportes importantes do curto prazo estão sendo perdidos nesse momento, indicando a continuidade corretiva. Nessa região aqui de 73,50, eu começo a ficar muito atento a ela para aumento das minhas posições de longo prazo. Então vou aguardar um pouquinho, é uma semana de observação para a Ambev também, para verificar se ela respeita a região de 73, que seria um ponto bem interessante para uma nova entrada. Eu venho falando desse suporte aqui já há algum tempo, eu tenho até marcado aqui no meu gráfico, para mim mesmo aqui, a área de R$73 me interessa muito na Ambev, porque eu sou comprador de Ambev e não sou vendedor de Ambev. Eu só compro esse ativo e não vendo. Jeová, Pomo 4 é boa parte para longo prazo, com visão de Olimpíadas. Concordo com você, Jeová. Eu acho que a Pomo é uma alternativa interessante de investimento, e não só pelas Olimpíadas. Eu também, no curto prazo, tem eleições esse ano que normalmente são favoráveis para a Pomo. Tem Copa do Mundo, enfim, tem uma série de guidance bem positivos para ela nos próximos anos, e até estão se refletindo nos preços já no curto prazo do ativo, né? Então, para uma visão de mais longo prazo, a Pomo sempre é um bom investimento, porque a gente tem que aproveitar esses recursos temáticos que o ativo costuma fazer para comprar ela um pouquinho mais barato. Para quem tem visão de longo prazo, a gente acaba entrando um pouquinho melhor no ativo, né? E aqui é o que deve acontecer. Marca aqui a região dos R$9, a média de 21 semanas. Acho que aqui vai ter uma bela oportunidade de entrada para essa
Fantástica empresa. 15% de desconto. É um desconto interessante aí para um papel que nem a Pomo. O Jeová comenta do potencial de crescimento de Pomo, que eu acabei de comentar, né? Acho que ainda tem bastante chão pela frente para esse ativo. O mercador comenta que sai hoje o balanço da OGX. Vamos dar uma guardada nesse fator aí também. Acho que é o primeiro balanço pós início de produção. Então já teremos alguns números, algumas referências do primeiro trimestre produtivo da OGX. Então já é uma novidade aí em relação aos números que ela vai oferecer para a gente. Anderson, Cruz 3. Cruz 3 também parece que quer consolidar, a exemplo da Ambev. A gente já vem na terceira semana consecutiva aqui de correção. Temos uma aproximação da média de 21 semanas, que está ascendente, e bem próximo aqui dessa região de 26,70, que me parece ser um suporte interessante para ela. Nós tivemos aqui 1, 2, 3, 4 semanas de teste nessa região. Testamos na semana passada, essa agulhada que deu aqui no gráfico diário, na Souza Cruz, pois ela enveredou uma correção na média de 55 dias. Mas essa região permanece sendo um suporte interessante, haja visto que temos essa média chegando. Olha só como a média de 9, de 21 semanas é interessante como suporte para ela, né? Então a gente poderia aguardar um pouquinho mais também, a exemplo de Pomo, exemplo de Ambev. É uma semana que inicia corretiva, e ela não indica ainda a possibilidade de novas entradas. Então eu acho que essa semana, pelo que a gente já viu de alguns ativos aí que a gente passou para vocês, me parece ser uma semana muito mais de observação para os positions do que para uma semana para entradas, né? Haja visto algum ativo que está muito clara o posicionamento, ao menos o que a gente está vendo aqui no curto prazo, me parece ser uma semana muito mais para se manter observando e aguardando a formação de novos candles e testes de suportes mais importantes e médias mais longas do que de compras. Mas vamos seguindo aqui. Eu acho que Souza Cruz eu mantenho a recomendação que eu já falei de Ambev e Pomo. Eu ainda aguardo a formação dessa semana para olhar para ela para longo prazo. Jorge, construtoras. Jorge, fica muito genérico falar de construtoras, né? As construtoras têm comportamentos tão diferentes, umas ainda segurando, outras perdendo área de suporte. Então eu diria que seria interessante você citar um ativo específico, né? Pelo gráfico do IMOB, que seria o índice que sintetiza aqui as empresas do setor imobiliário. Estamos perdendo mais um suporte nessa região aqui dos 826, e tudo indica que continuaremos no movimento corretivo, né? Mas aí tem empresas que podem estar ainda segurando em suportes importantes, outras perdendo suporte. Pela lógica do movimento, a maioria está perdendo suporte, né? Então seria interessante a gente falar especificamente de uma ou de outra. Marisa para o Jorge, vamos dar uma olhada na Marisa. Marisa acionou compra de position na semana passada. No rompimento aqui da congestão, lateral do high-low, né? A gente até comentou desse acionamento aqui. E agora o trade segue. O stop tem que estar colocado abaixo da média de 21 semanas e abaixo do teste do fundo anterior, que é abaixo de R$22. E o alvo dessa operação de position está lá em 25,70, que seria 25,50 melhor, que seria quase 10%
do alvo do rompimento. Então esse é o setup em andamento, Jorge. Stop abaixo de 22, alvo lá em 25,50, né? Para quem está fora, né, pode ser uma oportunidade de entrada no teste da média agora. O ativo está em tendência de alta. Fez todo um movimento corretivo, retração de Fibonacci, retomou o movimento ascendente. Preços acima do high-low. Então tudo indica que aqui temos um ativo que talvez comprar nesse patamar a gente consiga comprá-lo mais barato, né? Até mais barato do que a gente comprou. Relação de risco-retorno está interessante. Para position, um stop de 3% é um stop bacana. E o alvo de, nesse caso aqui, seria até de 12% agora, nesse patamar de preço. Então, acho que Marisa para longo prazo me parece uma oportunidade interessante. Viu, Ledig? Daí eu tinha falado que parecia ser uma semana de observação. Aqui pode estar tendo uma oportunidade aí até de se comprar mais barato. O dólar, para o Jorge. Dólar atingindo o alvo do pivô. Não só atingindo, como rompendo. Dando indicativos de que, se continuar o movimento ascendente, pode testar a região aqui de 2,03 ou até mesmo cumprir a expansão alternada de 161, que é lá em 2,06, né? Então aqui em 1,99 ela atinge a expansão alternada de 100%, teoricamente bate no alvo do movimento do pivô de alta, e agora na continuidade, próxima parada 2,03 e quem sabe a última parada 2,06, 2,07 até aqui arredondando, porque é 2,068, então 2,07 poderia ser um alvo mais abrangente para ela, mas acho que tem uma paradinha aqui no 2,03 pelo topo anterior, ainda de novembro do ano passado. Eletropaulo para o mercador. Eletropaulo, em tese, acionou um setup de venda no semanal, no fechamento aqui abaixo dos 27,40. Fechou a semana com 27,07. Um pivô de baixa muito claro no semanal. E agora, provavelmente, a Eletropaulo venha testar a região aqui de 25,20, que é a próxima parada aqui na expansão de 161. Ou até mesmo R$22, que seria a expansão alternada de 100% do pivô semanal. Pivô de alta ou pivô de baixa em gráficos semanais são padrões muito fortes, muito sérios, e a gente tem que ter muita atenção a eles, né? Então, a Eletropaulo dando uma sinalização muito negativa com esse fechamento abaixo da mínima semanal, acionando um pivô de baixa, já confirmando a continuidade do movimento descendente. Teríamos uma paradinha técnica aqui em 26, na expansão de 50, e depois ali em 25,20. Então quem abriu venda à descoberta em Eletropaulo, segue com ativo no seu alvo. Qualquer pullback agora na região de 27,40 autorizaria a possibilidade de abrir venda à descoberta em Eletropaulo. Pelo âmbito semanal, hein? Então não é muito raro. É raro a gente acionar algum setup de venda no semanal. A Eletropaulo estaria nos oferecendo essa possibilidade. Get para o Jeová. Get 4. Get 4 acionou o pivô de alta no semanal, aqui neste rompimento, de 2 semanas atrás. Em tese, vamos dar uma olhada no alvo desse pivô. O alvo está nesse momento sendo atingido,
na região de 28,45. Então, para quem entrou na formação do pivô, provavelmente já tem seu alvo atingido nos 28,45. Na continuidade do movimento ascendente, próxima parada 30,59, que seria a expansão de 161. Porque eu acredito que ela deu uma descansada agora nas próximas 2-3 semanas. Aguarda as médias aproximarem-se um pouquinho. Nós estamos aí com um distanciamento de 7% na média no semanal. Isso para um ativo do setor elétrico é um afastamento bem significativo. Então eu visualizo um cenário um pouquinho mais lateral para a GET, 1, 2, até 3 semanas aqui aguardando as médias chegarem, e um recuo até a média de 9 semanas poderia oportunizar aqui entradas, novas entradas na ponta comprada. Nesse momento o setup já em conclusão, né? O mercador pergunta se BISA vale uma entrada. Vamos dar uma olhada em BISA. Valeria uma entrada na ponta vendida, mas essa abertura aqui já em gap, olha só, ela perde o fundo, esse importante fundo aqui de 4,76 em gap, e já está na mínima do dia com uma queda muito grande. Então eu agora aqui eu não faria nada, né, na BISA antes de um pullback aqui até a faixa de 4,76. Aí aqui no teste, num repique até essa região, valeria uma venda em BISA, venda descoberta também no semanal. Então, outro ativo aqui, quem sabe, poderia estar oportunizando um setup na ponta vendida, vale uma entrada. Só no repique, mercador. Quando ela testar aqui, verifica que você tem papel para alugar e taca ali venda nela. Jeová, HGTX tem suporte, uma nova entrada. Olha, nós teremos um suporte aqui, Jeová, na região de 44,83. Eu acionaria uma compra de HGTX no rompimento de 47,90, porque ela está em tendência de alta, os preços acima de todas as médias, acima do high-low, região de topo. Reparem que nós estamos em região de topo, inclusive em fechamento. Até daria para encurtar um pouquinho mais em fechamento aqui. Então eu acionaria uma compra em HGTX rompendo 47,90. Ela provavelmente rompe topo histórico novamente a partir deste rompimento, e eu colocaria o meu stop abaixo de 44,70, e o alvo desta operação nós poderíamos projetar a expansão alternada inicialmente em 52,64 e depois lá em 59,19. Então tem um alvo bem interessante para observar na confirmação aqui deste rompimento em HGTX. Ultrapar para o Jorge, vamos dar uma olhada. Olha, Jorge, o Ultrapar está praticamente acionando aqui, né, no rompimento da região, que ela até já rompeu no intraday de hoje, R$42, aciona um setup semanal. Ativa em tendência de alta, preço acima das médias, faz o recuo de 3 semanas, testa a média de 9, respeita, monta esse candle de reversão. Setup clássico aqui de position. Olha só, compra no rompimento de 42,
estopa abaixo de 39,90 e eu colocaria o alvo em 45,20. Então, esse é um setup aí para a gente ficar de olho essa semana. Qualquer fechamento aqui acima de R$42 na Ultrapar aciona, compra no semanal com um prazo mais longo, lá com alvo acima de R$45 e stop abaixo de R$39,90. O mercador comenta menos 9, provavelmente deve estar falando da Bisa. Aí a gente tem que separar aqui, né, gente, o que é oportunidade de curtíssimo prazo e oportunidade de longo prazo, né? Nós estamos falando aqui de operações position trade que operam certezas, confirmações. E nós estamos falando do que na Bisa nesse momento? Operar medo, né? Operar recuos, oportunidades intraday. Então a Bisa, nesse momento,